Bom dia, está começando agora o Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Record News. E a partir de agora vamos juntos falar sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e dos cuidados que fazem a diferença no seu dia a dia. Eu sou o Gui Moreira e é um prazer ter a sua companhia. Estamos também em tempo real pelas plataformas digitais. A medicina regenerativa está cada vez mais em alta. E quem fala sobre esse tema é o Dr. Jamil Farhat Neto, médico neurocirurgião e especialista em procedimentos minimamente invasivos de coluna. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui Moreira. Obrigado pelo convite, por estar mais uma vez aqui. Doutor, para começar, responde para a gente, o que são os tratamentos biológicos? Os tratamentos biológicos são tratamentos modernos, estão sendo cada vez mais desenvolvidos e eles utilizam substâncias do próprio organismo do paciente para tratar uma doença. No caso da dor, da medicina regenerativa, o mais famoso é o plasma rico em plaquetas, no qual a gente extrai o sangue do paciente, coloca numa centrífuga e essa centrífuga vai gerar o plasma rico em plaquetas. E aí o médico vai organizar isso para que seja administrado numa região específica do corpo, sendo individualizado esse tratamento. Então, se o paciente tem uma dor na coluna, se ele tem uma degeneração no ombro, quadril, ele pode utilizar essa substância do próprio organismo do paciente para modular a inflamação e tratar essa doença, esse quadro que está cometendo o paciente. Então, é injetado diretamente no local? Injetado diretamente no local. Tem que ser feito um preparado antes, no centro cirúrgico mesmo, o paciente diretamente no centro cirúrgico. Ele é coletado esse sangue, faz o preparo e aí, conforme a programação prévia no consultório, é injetado diretamente no local que está acometido com a doença do paciente. Sobre a medicina regenerativa, doutor, do que se trata, né? Explica pra gente. A medicina regenerativa, o objetivo dela é criar um ambiente onde o organismo consiga modular a dor e estar propício para uma regeneração celular. No caso, que eu trato, que seria dor e coluna, a gente vai pegar pacientes com dores osteoarticulares, com degeneração discal, de artrose facetárias, discoartrose na coluna e vamos fazer o preparo do plasma rico em plaquetas e vamos administrar nessas regiões. Essa substância que vai ser administrada, que é o plasma rico em plaqueta, na concentração, aí tem a formulação toda feita, ela vai modular a inflamação, porque o que mais causa dor no paciente é a inflamação. Nem sempre o quadro de artrose, de desgaste, da degeneração causa dor naquele paciente, mas a inflamação sim. Então você conseguindo modular essa inflamação e criando um ambiente propício para a regeneração, esse paciente vai conseguir otimizar a sua reabilitação. E o resultado final, que é o objetivo de todo o tratamento, quando a gente fala de dor e osteomuscular, articulação, é trazer qualidade de vida. Então, o paciente conseguindo otimizar esse tratamento dele, ele vai atingir a qualidade de vida. Como que funciona o tratamento, doutor? É um tratamento contínuo ou ele é feito por períodos? Muito boa pergunta. A aplicação ela é feita diretamente, uma vez no centro cirúrgico, mas pode ser repetida e tem os momentos corretos de se fazer a aplicação. Às vezes o paciente com crise, num momento com uma inflamação muito aguda, a gente opta por não fazer a aplicação e de repente fazer a aplicação de desinflamantes, como corticoide, essas outras substâncias. E aí quando o paciente está naquela fase mais crônica, aquela fase que precisa modular mesmo a inflamação, aí a gente opta pela medicina regenerativa. O paciente continua em segmento, fazendo o tratamento conservador, clínico, fisioterapia, todo o seu acompanhamento, e aí pode ser feito depois de 1 ano, 2 anos, tem alguns protocolos, depende de cada instituição, repetir esse procedimento de medicina regenerativa. Agora, o que ainda é promessa e o que é real dentro desses métodos? Sim, são métodos novos. O Conselho Federal de Medicina acabou de liberar para ser realizado no Brasil essas intervenções de medicina regenerativa. Então, lógico que é um tratamento muito novo. Eu diria que tem promessas como achar que vai recuperar aquela articulação ou aquele disco degenerado como era quando tinha 15 anos de idade, 20 anos de idade. Isso são promessas que não têm como ser atingida com a medicina regenerativa. Outro tipo de promessa é a questão de descompressão. Uma hérnia de disco, comprimindo o nervo ciático com alteração neurológica,
A aplicação da medicina regenerativa não vai remover essa hérnia, não vai operar essa hérnia de disco, não vai fazer nenhum procedimento nesse sentido. Mas o que a gente já vê de realidade é um controle das inflamações, então a modulação inflamatória, um controle da dor e um bom resultado na reabilitação e na fisioterapia. E como resultado principal, qualidade de vida para esses pacientes. Ótimas informações, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui do Manhã Melhor. Obrigado. Quando surgem, elas são motivo de incômodo e desconforto. Saiba o que são e como tratar as hemorroidas com a médica cirurgiã e proctologista, a doutora Mariana Abraão. Acompanhe. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha por aqui. Hoje vamos falar sobre um tema muito comum, um problema que ainda gera muita vergonha e faz muitas pessoas demorarem para procurar ajuda: as hemorroidas. Muita gente pensa que hemorroida é uma doença, mas na verdade todos nós temos hemorroidas. São estruturas naturais formadas por vasos sanguíneos que ajudam na continência das fezes. O problema acontece quando esses vasos aumentam de tamanho ou inflamam e passam a causar sintomas. As hemorroidas, elas podem ser internas, quando elas estão dentro do canal anal, ou externas, quando elas ficam na parte de fora do ânus. E os principais sintomas são sangramento durante a evacuação, coceira, sensação de um caroço ali na região anal, um desconforto para sentar, sensação de evacuação incompleta e, principalmente, quando as hemorroidas externas estão trombosadas, uma dor intensa associada a um carocinho, um inchaço endurecido. É importante fazer um alerta: sangramento nas fezes nunca deve ser considerado normal. Embora as hemorroidas sejam uma causa muito frequente, o sangramento também pode ser um sinal de outras doenças, principalmente do câncer de intestino. Por isso, é fundamental uma avaliação médica. Boa notícia: nem toda hemorroida precisa de cirurgia. O tratamento depende do grau da sua doença, dos seus sintomas e é individual para cada paciente. Em muitos casos, mudanças nos hábitos de vida já fazem muita diferença. Aumentar o consumo de água, não fazer força na hora de evacuar, não ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. Quando necessário, usamos medicamentos para aliviar os sintomas e, em situações específicas, alguns procedimentos minimamente invasivos aqui no consultório mesmo. Quando existe a indicação cirúrgica, hoje em dia contamos com técnicas muito mais modernas que proporcionam uma maior precisão, menos trauma aos tecidos e uma recuperação mais confortável do que era no passado. Importante é não conviver com a dor, não conviver com o sangramento ou qualquer tipo de desconforto por vergonha ou medo do tratamento. Quanto mais cedo a avaliação, maiores as chances de resolver seu problema de uma forma mais simples. E hoje a nossa conversa termina aqui. Continue contando comigo, acesse minhas redes sociais para mais informações e até o nosso próximo encontro. A menopausa pode trazer sintomas como ondas de calor, insônia e alterações de humor. Mas nem todas as mulheres podem ou desejam fazer a reposição hormonal. Mas afinal, o que deve ser feito então? Quem responde é a médica ginecologista a doutora Helena Segaluto. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha aqui. Como médica ginecologista com foco em menopausa, atendo muitas mulheres no climatério e menopausa com sintomas, mas que não podem ou não desejam fazer a terapia de reposição hormonal. E a pergunta que vem à mente é: não tem nada para ser feito? A resposta é sim. Temos muitas coisas para fazer. Começando pela alimentação. Uma alimentação balanceada, com comida de verdade, rica em proteínas e fibras, com um mínimo de alimentos ultraprocessados, reposição adequada de cálcio e vitamina D, ingestão adequada de água. A redução do consumo de bebida alcoólica, café e comidas apimentadas, que são os maiores gatilhos para as ondas de calor. Parar de fumar, se for o caso, ajuda não só na menopausa, né? A atividade física também é remédio. Exercícios regulares, especialmente a musculação e a caminhada, ajudam no controle do peso, no metabolismo, na manutenção da massa muscular e saúde óssea, além de melhorar humor, sono e reduzir o estresse. Para o controle do peso, algumas vezes é necessário o uso de medicamentos. A melhora da saúde intestinal, combatendo constipação, com a ingestão adequada de fibras,
probióticos, água e alimentos saudáveis. Estratégias para reduzir o estresse, como relaxamento, meditação, sono de qualidade. O sono ruim piora tudo: humor, peso, memória. Nos sintomas gênitos urinários, nós temos os hidratantes vaginais, que não possuem hormônio, a fisioterapia pélvica e o uso das tecnologias como o laser e a radiofrequência para melhorar o desconforto na relação sexual, a perda de urina e evitar as infecções urinárias recorrentes. Temos medicamentos não hormonais para os fogachos e para outros sintomas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Então, temos muita coisa para ser feita nas mulheres que não são candidatas à terapia hormonal ou que simplesmente não desejam fazer. Me acompanhe aqui para mais conteúdos e me siga nas redes sociais para mais informações sobre saúde feminina e qualidade de vida. E até a próxima coluna. Mamoplastia redutora, uma cirurgia que pode ir muito além da questão estética, trazendo mais qualidade de vida para muitas mulheres. É o que você vai descobrir agora com a médica cirurgiã plástica doutora Flávia Dantas. Olá, Gui Moreira. Olá para você ligado comigo. É um prazer estar com vocês aqui hoje no Manhã Melhor. Hoje eu quero falar sobre uma cirurgia que muitas pessoas imaginam ser apenas estética, mas que na verdade pode transformar completamente a qualidade de vida de uma mulher: a mamoplastia redutora. É muito comum eu receber no consultório pacientes que convivem há anos com dores nas costas, no pescoço, nos ombros, por causa do peso das mamas, além do desconforto físico. Elas também relatam dificuldade para praticar atividades físicas, encontrar roupas que vistam adequadamente, referem irritações na pele pelo atrito constante aqui no sulco submamário e limitação também para fazer atividades simples do dia a dia. Em alguns casos, esse problema começa muito cedo. Existem adolescentes que apresentam um crescimento exagerado das mamas, o que nós chamamos de gigantomastia. São mamas tão volumosas e pesadas que elas podem ultrapassar 1 quilo em cada lado da mama. Isso vai ocasionar dores, alterações na postura e um impacto muito importante na autoestima, justamente numa fase tão delicada da vida. Quando o desenvolvimento das mamas está estabilizado, existe uma indicação médica muito bem estabelecida e essa cirurgia pode ser realizada ainda na adolescência, trazendo um enorme benefício físico e emocional também para esse tipo de paciente. Uma outra dúvida nesse assunto muito frequente é se ao fazer uma mamoplastia redutora será necessário colocar próteses de silicone, e na maioria das vezes a resposta é não. Como essas pacientes já possuem bastante tecido mamário, nós utilizamos o próprio tecido para remodelar essa mama, reposicionar, devolvendo firmeza, formato e uma projeção sem necessidade do implante de silicone. Cada cirurgia ela é planejada de forma totalmente individualizada. Não existe um tamanho de mama ideal que sirva para toda mulher. O objetivo é encontrar um volume proporcional ao corpo de cada paciente, preservando a harmonia, respeitando sua anatomia e as suas expectativas. A mamoplastia redutora é uma das cirurgias que mais proporcionam satisfação às pacientes. Além da melhor estética, ela vai reduzir as dores, facilitar a prática de exercícios físicos, melhorar a postura, ampliar as opções de vestimenta e devolver uma liberdade para viver com muito mais conforto e confiança. Quando a cirurgia plástica ela une saúde, funcionalidade e autoestima, ela deixa de ser apenas uma questão de beleza e passa a representar uma verdadeira transformação na qualidade de vida do paciente. Até a próxima e um grande abraço para vocês! Um processo que pode acontecer dentro do organismo sem apresentar sinais claros. É a chamada inflamação silenciosa, o inimigo invisível do envelhecimento. Quem fala sobre o tema é a médica ginecologista a doutora Patrícia Magier. Olá, Gui Moreira. Olá para você que nos acompanha aqui no Manhã Melhor. Você pode estar inflamada e nem saber disso. E o mais curioso é que muitas pessoas nem sabem o que realmente significa, de fato, estar com o organismo inflamado. Inflamação não é apenas aquela que acontece quando você machuca uma parte do corpo ou tem uma infecção. Existe também uma inflamação silenciosa, de baixo grau,
que pode permanecer por anos sem causar dor, mas que vai comprometendo o funcionamento do nosso organismo. E como ela costuma aparecer? Através de sintomas que muita gente considera normal. Um cansaço constante, dificuldade para emagrecer, excesso de gordura abdominal, inchaço, dores articulares, alterações do sono, falta de energia e até uma dificuldade de concentração. Eu vejo isso com muita frequência, principalmente nas mulheres acima de 40 anos. Muitas chegam acreditando que esses sintomas fazem parte da idade, quando na verdade podem ser um sinal de que o organismo está precisando de ajuda. Mas afinal, o que favorece essa inflamação? Alimentação rica em alimentos ultraprocessados, principalmente o açúcar, sedentarismo, noites mal dormidas, estresse crônico, excesso de gordura corporal e sim, até alterações hormonais podem contribuir para esse processo. A boa notícia é que ela pode ser reduzida quando equilibra-se a alimentação, atividade física regular, sono reparador, controle do estresse e o acompanhamento médico individualizado faz toda a diferença para devolver o equilíbrio que o seu organismo está precisando. Porque a saúde não é apenas tratar a doença, é cuidar do corpo antes que essas doenças apareçam. E a minha mensagem de hoje para você é: não normalize o cansaço, o inchaço ou a falta de energia como se fosse apenas consequência da sua idade. O teu corpo está dando sinais que alguma coisa não está bem. Escuta esse sinal. Cuidar da sua saúde é um ato de amor próprio e o melhor investimento que você pode fazer em você. Continue contando comigo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Uma tecnologia inovadora permite avaliar a saúde do cérebro de forma totalmente não invasiva, com maior segurança e conforto. Conheça o método com o médico neurocirurgião Dr. Horácio Marenco. Olá, Gui Moreira. Olá para todos vocês que me acompanham aqui no programa. Há anos trabalhando como neurocirurgião e avaliando pacientes com problemas cerebrais, eu fiquei muito empolgado com uma nova tecnologia inventada no Brasil para avaliar o cérebro e eu vou compartilhar isso com vocês. O Brain4Care é uma tecnologia inovadora que permite avaliar a saúde do cérebro de forma totalmente não invasiva. Em vez de utilizar catéteres, agulhas ou procedimentos cirúrgicos para medir a pressão dentro do crânio, o equipamento utiliza um pequeno sensor colocado sobre a pele da cabeça de maneira simples, rápida e indolor. Durante o exame, o sensor identifica pequenas deformações naturais do crânio, provocados pelos batimentos do coração. Essas informações são analisadas por um software que fornece dados importantes sobre a complacência intracraniana, ou seja, a capacidade do cérebro em adaptar-se a alterações de volume e pressão. Entre as grandes vantagens do Brain4Care estão o fato de não causar dor, não utilizar radiação e não exigir qualquer tipo de procedimento invasivo. Isso torna o exame mais seguro, confortável e permite que ele seja repetido sempre que necessário para acompanhar a evolução do paciente. Uma das aplicações mais importantes é a investigação das dores de cabeça persistentes ou de difícil diagnóstico. Em alguns pacientes, o exame pode fornecer informações que auxiliam o médico a identificar alterações compatíveis com doenças como a hipertensão intracraniana idiopática, uma condição em que a pressão dentro do crânio está aumentada e pode provocar dores de cabeça intensas e perda da visão. O Brain4Care também vem despertando grande interesse na avaliação de pacientes com alterações de memória e demência. Entre essas doenças está a hidrocefalia de pressão normal, uma condição que pode causar dificuldade para andar, para controlar a urina e perda de memória. Quando isso é diagnosticado em fase inicial, pode ser tratada com bons resultados e permitir uma melhora significativa da qualidade de vida. Além disso, os estudos clínicos têm demonstrado que a tecnologia do Brain4Care pode contribuir para a avaliação de repercussões da hipertensão arterial crônica sobre o cérebro, auxiliando na identificação de alterações que podem ocorrer ao longo dos anos. É importante destacar que o Brain4Care não substitui uma avaliação médica completa, nem outros exames quando eles são necessários. Ele funciona como uma ferramenta moderna que complementa a investigação clínica e oferece informações valiosas e de forma segura, confortável e sem invasão ao organismo. Se você ficou interessado neste assunto, acesse as minhas redes sociais para mais informações. Até o próximo encontro!
Recebendo aqui no Manhã Melhor a doutora Beatriz Balsan, ela que é advogada e especialista em direito de família e sucessões. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui Moreira. É um prazer estar aqui no programa com você. Hoje nós vamos tratar de assuntos super relevantes no direito de família, que é um tema muito importante e que muitas dúvidas. Então, fico agradecida pelo convite. Doutora, para começar, responde para a gente quais são os casos mais comuns em direito da família? Bom, no escritório, em primeiro lugar, são os casos envolvendo menores de idade, ou seja, alimentos, regulamentação de visitas e guarda. Em segundo lugar, está o divórcio, seja ele consensual ou litigioso. Em terceiro, reconhecimento de solução de união estável. E quarto, partilha de bens. Mas um ponto que eu sempre gosto de deixar bem claro: o advogado de família ele não deve ser procurado somente quando a bomba ela já estourou. Muitas situações elas podem ser evitadas e até melhor conduzidas se tiver uma orientação jurídica desde o início. Então, como por exemplo, eu recebo muitas mães que dizem: eu fiz um acordo de boca com o genitor, em que ele vai me pagar R$500 e já faz 4 meses que ele não me paga nada. E eu quero contratar você para entrar na justiça e cobrar os atrasados. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Eu fico de mãos atadas, porque acordo de boca não tem validade jurídica. Agora, como que funciona a guarda compartilhada na prática? Essa é uma excelente dúvida e é fruto de muitas questões no escritório. Porque muitas pessoas acham que a guarda compartilhada é uma semana com o genitor, uma semana com a genitora, 15 dias com um, 15 dias com o outro. E por razão dessa divisão da rotina da criança, não é necessário o pagamento da pensão alimentícia. Mas isso não é verdade. Na guarda compartilhada, a criança ela pode ter sim uma residência fixa, seja ela materna ou paterna. E o genitor não residente, ele terá uma regulamentação de visitas. Então terá os seus finais de semana, seus feriados, suas férias, os dias pré-programados. E também pode ser devido o pagamento da pensão alimentícia. O que vai ser compartilhado são as decisões importantes da vida da criança. Decisões que vão impactar na vida da criança. Apenas isso. No caso da pensão alimentícia, no caso o pai tendo uma profissão melhor, ganhando bem, esse valor ele pode ser revisto para mais ou não? Pode. Uma revisional de alimentos ela pode ser revista tanto para menos quanto para mais. Vai depender da necessidade da criança e da condição do pai ou da mãe que vai realizar o pagamento. Agora, responde pra gente, quais são os direitos de quem vive em união estável? Muitas pessoas acham que a sua relação só tem consequências jurídicas se estiver casada no papel. Então eles chegam e me dizem: doutora, mas eu não sou casada, então não tenho direito a nada, né? Isso é um mito, porque a partir do momento que se caracteriza uma união estável e que você não tem um contrato que diga o contrário, o que rege é a comunhão parcial de bens. Ou seja, todos os bens conquistados de forma onerosa durante o relacionamento podem ser partilhados. E essa questão do podem, e aí eu vou trazer 2 opções, 2 exemplos. Porque se você comprou um veículo durante o relacionamento, porém você consegue se comprovar que o pagamento se deu por um investimento que você tinha antes do relacionamento, ele não vai ser partilhado. Agora, se você comprou um imóvel antes do relacionamento, porém de forma financiada, e o pagamento ocorreu durante o relacionamento, pode ser partilhado, por mais que esteja no nome dele, por mais que tenha sido conquistado antes. Então tudo vai depender quando comprou, como pagou e qual que era o regime que regia o relacionamento naquele momento. Ou seja, mesmo não tendo o casamento ali firmado de forma prática, ele tem o direito. Exato. E se não fizer nada ao contrário, nenhum contrato que diga ao contrário, será a comunhão parcial de bens. Agora, doutora, a partir de quanto tempo já é comprovada essa união estável? Não se tem um prazo pré-estabelecido, desde que seja de forma pública, duradoura e com a vontade de constituir uma família. E a família eu não digo nem os filhos, porque hoje em dia não são todos os casais que querem ter filho. É verdade. Mas desde que seja realmente envolvendo a questão familiar. Estando com a família, estando nas redes sociais, estando morando junto, compartilhando a sua rotina. Para finalizar, responde pra gente agora sobre divórcio, né? Ele pode ser feito de forma rápida e consensual? Eu sei que tem sempre uma parte ali que dificulta um pouquinho, né? Exatamente, e é motivo de muita dúvida, porque sempre tem aquele caso: doutora, mas ele não quer assinar o divórcio. Doutora, mas ela não quer se divorciar. Mas o direito ao divórcio ele é potestativo, ou seja, a partir do momento que um quer se divorciar, dois não ficam juntos. É claro, se ambos chegarem ao acordo, maravilha, super rápido e prático. Né? Exatamente, mas se não chegar, hoje tem o direito ao divórcio imediato. Ou seja, primeiro decreta-se o divórcio e
e após, em momento oportuno, é discutida a questão de patrimônio, a questão que envolve os menores. Então, ninguém é obrigado a estar com ninguém se um deles não quiser. E é isso, ótimas informações. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Obrigada a você pelo convite. A rinoplastia ultrassônica é uma tecnologia que trouxe mudanças para a cirurgia do nariz. Mas será que isso significa menos inchaço, menos roxos e uma recuperação mais rápida? O médico cirurgião plástico Dr. Guilherme Targino responde pra gente. Confira. Olá, Gui Moreira, e olá você que está ligado aqui comigo. Quando a gente fala em rinoplastia, muita gente ainda imagina aquela cirurgia mais antiga, com instrumentos utilizados para fazer a fratura do osso nasal de forma muito traumática, principalmente com martelo. Isso gerava mais exedema, mais roxo. Hoje a cirurgia evoluiu muito. Uma dessas evoluções é a chamada rinoplastia ultrassônica. Nessa técnica a gente consegue utilizar um aparelho chamado piezo, que ele trabalha através de vibrações ultrassônicas e permite fazer o tratamento e o corte do osso nasal de forma mais precisa, gerando menos trauma. Na prática, isso significa que a gente consegue fazer cortes e remodelar a parte óssea de forma controlada, preservando todas as estruturas ao redor. Mas é importante deixar uma coisa clara: a rinoplastia ultrassônica ela não significa uma recuperação milagrosa ou uma cirurgia completamente diferente. Ela é uma ferramenta, e o que realmente determina um bom resultado continua sendo um bom planejamento, uma técnica cirúrgica precisa e principalmente entender o que combina com o rosto de cada paciente. Porque o objetivo da rinoplastia moderna não é simplesmente diminuir um nariz, é conseguir modificar aquilo que incomoda, mantendo o nariz natural, funcional e proporcional ao rosto do paciente. E talvez essa seja a maior evolução da rinoplastia nos últimos anos. Cada vez menos transformar e cada vez mais harmonizar. Por hoje ficamos por aqui, até o próximo programa. Uma relação que muitas vezes passa despercebida: o impacto da saúde financeira sobre o corpo e a mente. O assunto é destaque da coluna da advogada, gestora patrimonial e de riscos, Roberta Franco. Olá, Gui! Olá para você que nos acompanha. Hoje falaremos sobre um aspecto essencial da nossa qualidade de vida que muitas vezes passa desapercebido: a relação entre a saúde financeira, saúde física e saúde mental. Quando pensamos em saúde, normalmente lembramos da alimentação, da prática de exercícios e de exames preventivos. Mas existe um outro fator que influencia diretamente o nosso bem-estar: a forma como administramos a nossa vida financeira. Dados recentes mostram que mais de 80% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. Estar endividado não significa necessariamente estar inadimplente. O problema surge quando as finanças deixam de ser administradas e passa a gerar uma preocupação constante. Essa pressão diária pode desencadear ansiedade, estresse, dificuldades para dormir, irritabilidade, queda da produtividade e até contribuir para problemas físicos como hipertensão e outras doenças relacionadas ao estresse crônico. Por isso, cuidar das finanças também é uma forma de cuidar da saúde. O planejamento financeiro, ele não impede que imprevistos aconteçam. Não evita uma doença ou um acidente, ou mesmo uma crise econômica, mas ele evita que esses acontecimentos se transformem também em uma crise financeira. Costumo dizer que o maior patrimônio de uma família não é o imóvel, não é o carro ou não são os investimentos. O maior patrimônio é a nossa capacidade de gerar renda. E proteger essa capacidade é um dos pilares de uma vida equilibrada. Para quem deseja começar essa organização, algumas atitudes fazem toda a diferença. Primeiro, conhecer a própria realidade financeira. Saber exatamente quanto recebemos, quanto gastamos e para onde o dinheiro está indo. Segundo, proteger aquilo que sustenta a nossa vida e a nossa família. Isso inclui um bom plano de saúde, um seguro de vida, um seguro de proteção de renda. E para profissionais que assumem responsabilidades técnicas, como dentistas, médicos, veterinários, contadores, o seguro de responsabilidade civil profissional. Também é fundamental construir uma reserva de emergência, idealmente equivalente entre 6 a 12 meses das nossas despesas essenciais. No fim das contas, saúde financeira não significa ser rico. Significa viver com tranquilidade, sabendo que existe um planejamento para enfrentar eventuais imprevistos na vida. Quando protegemos a nossa capacidade de gerar renda e organizamos o nosso patrimônio, nós ganhamos muito mais do que estabilidade econômica. Nós ganhamos paz, ganhamos segurança e qualidade de vida. Para saber mais sobre este e outros temas relacionados à gestão patrimonial, me acompanhe no Instagram, @RobertaFranco. Até mais!
O Manhã Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o país aqui pela Record News. Para rever nossas edições é só escanear o QR Code que está na tela. Manhã Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá!